O sistema reprodutor é responsável pela manutenção na vida humana, através da reprodução sexuada, que acontece pela junção de gametas femininos e masculinos. Os óvulos, gametas femininos, juntam-se aos espermatozoides, gametas masculinos, se combinam e trocam material genético, originando um ovo ou zigoto, que dará origem ao embrião e, assim, com seu desenvolvimento, originará uma nova vida. O sistema reprodutor pode ser dividido em sistema reprodutor feminino e masculino, cada um com suas particularidades, tipos de células, hormônios e entre outros. Ele é responsável pela regulação hormonal, que acontece no corpo do adolescente, na fase conhecida como puberdade. São controlados pelos hormônios sexuais. O aparelho reprodutor feminino é um dos responsáveis pela reprodução humana. Ele cumpre papéis importantes e diversos, como produzir gametas femininos, que são os óvulos. Ele fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação de um embrião e oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento. Além disso, executa atividade motora suficiente para expelir um novo ser quando ele completar sua formação. Em relação à anatomia desse sistema, ele é formado pelos seguintes órgãos: ovários, tubas uterinas, os órgãos externos formam a vulva, que são os lábios menores, que protegem a entrada da vagina e da uretra, os lábios maiores, que circundam os menores, e também o clitóris, que está localizado acima dos lábios menores. O clitóris é formado por tecido erétil, também recebe sangue no momento da excitação sexual e é um dos pontos mais sensíveis da mulher. Já em relação aos órgãos internos, os ovários, que são as gônadas femininas, onde são produzidos os ovócitos, e é nele que também são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona. As mulheres apresentam 2 ovários. A tuba uterina são 2 tubos que se estendem dos ovários até o útero. O útero é um órgão muscular em forma de pera, onde o bebê se desenvolve. E a vagina é o local onde o pênis se insere na hora da cópula, ou seja, do ato sexual. E também é o canal por onde o bebê sai na hora do parto. Assim como no sistema da mulher, o do homem também possui órgãos externos e externos. Externamente, existem 2 estruturas: o pênis, que é o órgão responsável pela cópula e caracteriza-se por possuir um tecido erétil, assim como o clitóris da mulher, que se enche de sangue no momento da excitação sexual. E o saco escrotal, que é a região onde estão localizados os testículos. Internamente, os órgãos do sistema reprodutor masculino são testículo, que é a gônada masculina,
onde são formados os espermatozoides. Esses gametas são produzidos mais precisamente em túbulos enrolados, denominados de túbulos seminíferos. Os testículos também produzem a testosterona. O homem apresenta 2 testículos. Existe também o epidídimo, que é um local logo acima dos testículos, onde os espermatozoides completam a sua maturação e adquirem mobilidade. O ducto deferente e ejaculatório é um vaso que parte de cada epidídimo e encontra-se com o ducto da vesícula seminal, formando os ductos ejaculatórios, os quais se abrem na uretra. A uretra percorre o pênis e é comum ao sistema excretor e reprodutor. Significa que pela uretra sai o sêmen, que contém os espermatozoides, e também a urina. As glândulas acessórias são as vesículas seminais, que formam cerca de 60% do sêmen, e essa secreção destaca-se pela presença de frutose, que garante energia para os espermatozoides. A próstata produz secreção rica em enzimas anticoagulantes e citrato, que também é nutriente para os espermatozoides. Já as glândulas bulbouretrais produzem uma secreção que limpa a uretra antes da ejaculação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como surge o bebê, como começa uma vida. A fecundação humana é um momento de encontro do espermatozoide masculino com o óvulo feminino. Em seguida, o gameta feminino vai estar pronto para ser fertilizado pelo masculino e assim inicia a formação do embrião. A fertilização e implantação do embrião na parede do útero dará início à gravidez. Bom, o passo a passo da fecundação. Os espermatozoides são atraídos por substâncias químicas liberadas pelos óvulos e nadam em busca dele. Além disso, substâncias do sêmen estimulam as contrações da musculatura do útero, que, junto com os flagelos do esperma, levam eles até a tuba uterina. Um número muito grande de espermatozoides morrem no caminho, milhares, já que o ambiente vaginal é ácido e há células de defesa prontas para eliminar os invasores. Outros milhares de sobreviventes continuam juntos a lutar contra as barreiras para entrar no ovo. Quando encosta na camada mais externa do óvulo, acontece uma reação no acrossomo dos espermas, liberando enzimas digestivas que ajudam a dispersar as células foliculares. Quando o primeiro espermatozoide atingir a membrana vitelínica mais interna, vai impedir a entrada de outros. A partir daí, começa o fenômeno da fertilização, que é a junção das membranas dos gametas, além de outros processos, como a clivagem do zigoto, desenvolvimento do embrião, a anidação Bom, quando se trata de sexualidade, muitas pessoas associam isso somente à relação sexual, mas não é bem assim. A sexualidade fala sobre a vida, está relacionada a ela, a sensações, sentimentos e emoções relacionadas ao prazer. O conceito
de Sexualidade da Organização Mundial da Saúde fala que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Sexualidade não é um sinônimo de coito, ou seja, a relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar um amor, contato, intimidade e expressa na forma de sentir no movimento das pessoas e como estas tocam e são tocadas, não só no sentido físico. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ação, interação, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deve ser considerada um direito humano básico. Afinal, todo mundo tem sexualidade? Sim, até porque ela está presente desde quando nascemos até a nossa morte. O que pode acontecer é ela se transformar, ou seja, mudar ao longo dos anos, dependendo das experiências que a pessoa se permite vivenciar. Sendo assim, é possível entender a sexualidade como uma característica dinâmica, ou seja, que se movimenta, e não estática, ou seja, que não muda. Assim como os cabelos mudam de cor, de textura ao longo dos anos, a sexualidade também muda conforme o passar do tempo. A maneira como nós nos sentimos atraídos pelas pessoas também pode mudar em intensidade, em orientação e identidade ao longo da vida, de acordo com o que a gente vive, de acordo com o nosso ambiente, nossas vivências e o que nós observamos de outros indivíduos. Quando o assunto é sexualidade, a gente tem que lembrar que dentro dele existem vários outros subtópicos importantes que a gente deve falar. Um deles é a identidade de gênero, que refere-se como a indicação do indivíduo, como mulher, homem ou ainda com a mistura dos dois. Essa identidade é construída pelo próprio indivíduo e independe do sexo biológico e da orientação sexual, seja ela homossexual, heterossexual ou bissexual. Além disso, a identidade de gênero diz respeito à forma como o indivíduo se vê e deseja ser reconhecido pelas pessoas. Ou seja, você pode ter nascido no corpo, com o corpo de uma mulher e se identificar, se sentir como um homem. Ou o contrário, isso é completamente normal. Não tem nada de errado nisso. Bom, já a orientação sexual diz respeito à atração afetiva ou sexual de cada pessoa. O que significa isso? Se uma pessoa apresenta atração pelo sexo oposto, pela pessoa do mesmo sexo, ou ainda por pessoas dos dois sexos. Ou seja, você pode ser mulher e gostar de homem, ser mulher e gostar de mulher, ser mulher e gostar de mulher e homem, e também o contrário. Ser homem e sentir atração por uma menina, por um menino ou pelos dois. E de acordo com a orientação sexual, a pessoa pode ser hétero, que sente atração pelo sexo oposto, homossexual, que sente atração pelo mesmo sexo, ou bissexual, que sente atração afetiva pelos dois. Ainda dentro desse tema, é importante saber que existem homens e mulheres cis que se identificam com o seu corpo, com o seu aparelho genital, e pessoas trans que não se identificam com o seu corpo. Ou seja, uma mulher pode fazer a cirurgia de resignação sexual para se transformar num homem, já que na cabeça dela, ela já se sente como um homem. Assim como o menino também pode fazer a resignação sexual, ou seja, a troca de sexo, e se
Além disso, não existe opção sexual. Se trata de orientação. Por quê? A pessoa, ela não escolhe, não é uma opção para ela. Eu vou gostar de determinado sexo. Não, ela nasce sentindo aquilo, se descobre conforme o tempo, conforme ela vai vivendo na sociedade, começa a ver as coisas. Então, é muito importante você respeitar a orientação do outro, não praticar bullying e não ter preconceito contra pessoas que têm uma orientação diferente da sua.